Qual o tamanho da torcida dos 19 clubes mais populares do país? No vídeo de hoje do canal do Nicola, apresento para vocês um levantamento de 2022 feito pela Pluriconsultoria. Números interessantes que estão causando bastante discussão. Bora falar também sobre detalhes do acordo entre Corinthians e Júnior Moraes, o novo centroavante alvinegro. Tem ainda novidade importante no Cruzeiro, que sondou a situação do goleiro menos vazado do Campeonato Mineiro. Falo também sobre Nainggolan, jogador super famoso, conhecido, oferecido ao Atlético Mineiro. Tem ainda novidades importantes no Palmeiras, com direito a um pedido de demissão depois de críticas a Abel Ferreira, novidade no São Paulo, Botafogo indo ao mercado e trazendo seus primeiros reforços. Falo também a respeito das últimas do mercado, de conselheiros do Santos que dormiram em plena reunião, enfim. Você vai ficar super bem informado a partir de agora. Antes, só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono de um canal no YouTube com quase 1.200.000 inscritos, com o objetivo de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bom, bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas, que oferece o melhor bônus do mercado, 250% do valor do seu depósito. Gostou, né? Pois bem, nessa quarta-feira temos jogos importantes na Champions League, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, e eu queria falar sobre eles. No Campeonato Carioca, primeira partida da semifinal, Vasco e Flamengo. Vitória do Vasco pagando incríveis R$ 7,80. Se der empate, R$ 4,50. Vitória do Flamengo pagando R$ 1,39. Entre os jogos da Copa do Brasil são 4. Queria destacar a vitória do Cruzeiro contra o Tum Tum, pagando R$ 1,29. Já a vitória do São Paulo contra o Manaus no Morumbi, paga R$ 1,27. Para não ficar fora dessa, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontar seu telefone e celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. O promo code dessa promoção de 250% de bônus é Nicola250, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é de que o adversário do São Paulo nessa quarta-feira na Copa do Brasil tem números muito bons quando o assunto é ataque. O Manaus, terceiro colocado do Campeonato Amazonense, tem 28 gols marcados em 13 partidas. Nessa temporada o time já fez 6-0, 6-1 e 4-0. A defesa já não é tão sólida assim, mas o sistema ofensivo tem funcionado muito bem. Vale a lembrança de que empate leva a decisão para pênaltis. O São Paulo precisa vencer no tempo normal para se classificar à terceira fase da Copa do Brasil. Seguindo com o giro de notícias, contar que já está definido o árbitro da partida entre Palmeiras e Corinthians nessa quinta-feira, jogo do Campeonato Paulista, sexta rodada, jogo atrasado. E a Federação Paulista escolheu um árbitro de só 23 anos de idade. Trata-se de Matheus Candansan, que no Campeonato Paulista dessa edição já atuou em 6 partidas e ficou marcado na Copinha, na Copa São Paulo de Juniores, quando São Paulo e Palmeiras se enfrentaram na semifinal e um torcedor da arquibancada atirou uma faca para dentro do campo. Bora falar agora a respeito do estádio do Barcelona, que vai passar a se chamar Spotify Camp Nou. O Barcelona, olha que coisa doida, o Barcelona, um dos clubes mais ricos do mundo, embora com condição financeira extremamente delicada, acabou vendendo os name rights de seu estádio. Então, a partir de agora, quando você ouvir Camp Nou, saiba que se chama Spotify Camp Nou. A última, mas não menos importante, contar que o Santos sondou o lateral esquerdo Ismail, que é brasileiro e atua no Shakhtar Donetsk, um dos bons jogadores do Shakhtar. Não se trata de uma negociação simples, mas o Santos, com todos os recursos financeiros escassos, vai tentando dar uma melhorada no seu time. Por falar no Santos, quero repercutir algo que aconteceu na reunião do Conselho Deliberativo nessa segunda-feira. 2 conselheiros do Santos foram flagrados dormindo. Aí você pode se perguntar, mas como assim? Reunião aconteceu também de maneira virtual, ou seja, os conselheiros com a câmera aberta estavam vários deles em suas casas. E foram flagrados 2 torcedores ou 2 conselheiros do Santos dormindo em meio à reunião. Aquela reunião meio longa, aquele papo meio chato e tal. Enfim, repercussão extremamente negativa. Esses 2 conselheiros são conselheiros efetivos, ou seja, não estão no seu primeiro mandato e podem agora sofrer punições, até porque as imagens correram o Brasil e viraram alvo de enorme gozação. A ponto de o Celso Jatene, presidente do Conselho Deliberativo, ter precisado gravar um vídeo em que ele diz o seguinte, abre aspas: 2 conselheiros tiveram uma atitude muito reprovável, mas eles equivalem a menos de 1% do nosso conselho. O Celso Jatene tentando defender os membros do seu conselho deliberativo. Bora falar agora sobre o Palmeiras para repercutir
o dia seguinte de críticas bem fortes feitas pelo Paulo Roberto Martins, que é ou era comentarista da Rádio Transamérica. O Morsa, como ele é mais conhecido, detonou o Abel Ferreira. Chegou a chamar ele de idiota, de boçal, entre outras coisas. A consequência foi que o Palmeiras, por meio da Leila Pereira, decidiu que a Transamérica não teria mais direito a entrevistas exclusivas com atletas do Verdão. Nessa terça-feira, menos de 24 horas depois das declarações, a Transamérica anunciou por meio de uma nota oficial a rescisão, o fim do contrato do Paulo Roberto Martins, o Morsa. Se você não acompanhou a polêmica, vou reproduzir a frase "mais sorte" contra o Abel. Mais uma crítica, mais uma cornetada ao técnico português. O Morsa disse o seguinte, abre aspas, "Não estou dizendo que ele é mau treinador, estou falando que ele, como ser humano, é uma desgraça, um idiota. Ele é um boçal, não tem educação, é arrogante, prepotente como ser humano." Fecha aspas. De fato, Paulo Roberto Martins, que eu não conheço, foi extremamente mal educado, talvez até arrogante também, nessas declarações contra o Abel Ferreira, que segue sendo bastante cornetado pela imprensa. E eu acho que ele é extremamente vencedor, já é o maior técnico da história do Palmeiras, só não concordo muito com o modus operandi alviverde. Eu acho que o Palmeiras poderia jogar um pouco mais de bola com o atual elenco, mas é inaceitável não elogiar o trabalho do Abel, especialmente em relação a conquistas. São 4 títulos, sendo 2 extremamente importantes da Libertadores, ainda tem uma Copa do Brasil. Bora falar sobre o Botafogo e o pacotão de reforços. O Bota que já havia fechado com o Felipe Sampaio, zagueiro, que já havia fechado com o Piazon, meio atacante, e agora anunciou nessa terça-feira o Saravia. Negociação meio esquisita, eu tinha contado para vocês que estava tudo fechado, no final de semana o negócio correu risco, mas nessa terça-feira houve o anúncio de forma oficial. Saravia é novo lateral direito do Botafogo. Fogão que também fez proposta oficial para contratar o Oyama, jogador que pertence ao Mirassol, esteve emprestado ao Botafogo na temporada passada, na época foram 31 jogos e 2 gols marcados. A ideia do Botafogo é adquirir 60% dos direitos econômicos. O valor da operação não foi divulgado. No fim do ano, na virada para 2022, a pedida do Mirassol era de 3 milhões de reais por esses 60%. Além desses 2 atletas, o Botafogo ainda pensa em se reforçar com mais jogadores e o próximo deve ser Vitor Sá, atacante brasileiro que já jogou no Wolfsburg, chegou a ser especulado no Flamengo e havia se mudado para o Al Jazeera da Arábia Saudita. O Al Jazeera está vendendo o Vitor Sá pro Botafogo por 2 milhões e meio de dólares. A expectativa é de que o Vitor Sá desembarque no Rio de Janeiro até o fim da semana para assinar o contrato e passar por exames médicos, ou seja, Felipe Sampaio, Piazon, o Saravia, Vitor Sá e também o Oyama, 5 reforços de bate-pronto para o Botafogo certamente melhorar seu time. Quem sabe na reta final do Campeonato Carioca talvez não dê tempo, mas para o brasileiro certamente. Bora falar agora sobre uma notícia no mínimo curiosa. Everton Guimarães, comentarista da TV Bandeirantes, revelou nessa terça-feira que Nainggolan, volante meio-campista de 33 anos de idade, belga, ficou bastante conhecido pela passagem pela Roma, foi sugerido ao Botafogo. Nesse momento ele atua pelo Royal Antwerp, lá da Bélgica, o país dele. O contrato está terminando na metade da temporada, ou seja, ele chegaria sem custos para o Atlético a partir de julho. Salário compatível à realidade financeira do Galo. Mas, pelo que eu pude apurar com um dirigente do Atlético antes de gravar esse vídeo, a chance do Nainggolan ser contratado é muito pequena, para não dizer zero. Mesmo sendo um jogador de perfil interessante. É que 2 coisas pesam contra. A primeira, o fato de o Atlético estar bem convencido de que já tem bons volantes. Essa posição é ocupada, por exemplo, pelo Jair, pelo Alan. Enfim, não é um setor carente do Galo hoje. O outro grande problema é a questão dos estrangeiros. Nainggolan é belga e chegaria para ocupar mais uma vaga de gringos. Júnior Alonso foi contratado nessa segunda-feira e se tornou o 7º estrangeiro. O Atlético já tem o Pavon acertado para metade do ano, será o 8º. Se o Nainggolan fosse contratado, seriam 9 jogadores. E o Atlético só pode contar com 5 por partida. Ou seja, 4 teriam de ficar não iriam nem para o banco de reservas, ficariam excluídos da convocação. E isso, do ponto de vista até da rotatividade e do ambiente, não é muito bacana. Até por isso o Nainggolan já foi descartado. Se não serviu para o Galo, imagino que possa caber em vários clubes brasileiros. A pergunta que eu quero deixar para você é: você gostaria do Nainggolan no seu time do coração? Use o espaço para comentários e palpita, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, informação exclusiva desse que vos fala.
Pedro Rocha, goleiro de só 23 anos de idade, que pertence ao Atlético, foi procurado pelo Cruzeiro. Um representante do Cruzeiro entrou em contato com um representante do Atlético para buscar mais referências, informações sobre o Pedro Rocha em relação a comportamento e desempenho dentro e fora de campo. O Cruzeiro está em busca de um goleiro, até porque o Brazão, que foi contratado depois de uma longa novela, acabou por contundir o joelho, vai precisar passar por mais uma cirurgia, problema no menisco. Diante disso, com as boas atuações do Pedro Rocha, foram 10 jogos no Campeonato Mineiro, ele chamou a atenção da Raposa. 10 jogos e 4 gols sofridos, é o goleiro menos vazado do Campeonato Mineiro, atleta revelado pela Itapirense, com passagem pela Ponte Preta, pela Inter de Limeira, mas que somente na temporada de 2022 conseguiu oportunidades e de fato tem deixado uma ótima impressão. Você gosta do Pedro Rocha? Já viu jogar? Como é que você tem visto a busca do Cruzeiro por reforços? Também quero saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians e Júnior Moraes. Fui o primeiro a contar para vocês que o Júnior Moraes interessava ao Corinthians. E lá atrás, assim que eu dei a informação, contei que a proposta alvinegra era de 2 anos de contrato com salários de R$550 mil por mês. Isso está sendo confirmado agora, quase uma semana depois pela imprensa. O Júnior Moraes já tem um acerto com o Corinthians para assinar até dezembro de 2023. Ele vai ter direito a salários de R$550 mil por mês. Ainda existem alguns bônus previstos por classificação e também conquistas de títulos. Júnior Moraes que chega livre, ele tinha contrato com o Shakhtar Donetsk até metade do ano. Esse contrato foi suspenso pela FIFA e dessa maneira o caminho ficou aberto para que o atacante possa ser anunciado e apresentado. O Júnior já tem treinado com o restante dos companheiros e o Corinthians só está aguardando a conclusão das minutas de contrato, a avaliação de advogados de parte a parte, da parte do Corinthians e também do atacante, para que esse anúncio possa ocorrer de forma oficial. Júnior Moraes será atacante corintiano. Antes de mudar de assunto, só contar que desde sábado o Shakhtar já tem em mãos uma proposta oficial do Corinthians pelo Maicon. Proposta de empréstimo até dezembro. Contei para vocês nessa segunda-feira que entre Maicon e Corinthians está tudo certo. Resta agora que o Shakhtar tope emprestá-lo por um ano. A ideia do Shakhtar era emprestar o Maicon somente até a metade da temporada. O Timão não vai arcar com 100% dos salários, mas o Maicon concordou e abriu mão de um pequeno percentual. Não vai caber ao Shakhtar pagamento nenhum durante esse período. Quero fechar o vídeo repercutindo uma divulgação, um estudo feito pela Pluriconsultoria que trata sobre as maiores torcidas do futebol brasileiro. São 19 times listados, com números interessantes e que nos causam, ou pelo menos para mim, causaram algumas observações. Queria que você também usasse o espaço para comentários para palpitar, para opinar o que você achou de tudo isso. Quero começar de cima para baixo. O clube mais popular do país hoje é o Flamengo, de acordo com a Pluriconsultoria. São 39 milhões e 200 mil torcedores. O Corinthians aparece em segundo numa aproximação importante. Timão tem 32 milhões e 400 mil torcedores, uma diferença de menos de 7 milhões a favor do rubro-negro. Terceiro lugar do São Paulo, 17 milhões de torcedores. Quarto lugar do Palmeiras, 15 milhões e 300 mil. Se a gente somar os 17 milhões do São Paulo com os 15 milhões do Palmeiras, vamos chegar aos mesmos 32 milhões de reais do Corinthians, só para você entender que Palmeiras e São Paulo somados, de acordo com a Pluriconsultoria, têm o mesmo tamanho da torcida do Corinthians. Vasco aparece na quinta colocação, um pouquinho mais para trás, 10 milhões e 200 mil torcedores. O sexto lugar do Santos, para mim uma surpresa, presença do Peixe em sexto lugar, 6 milhões e 800 mil torcedores. Na sequência o Cruzeiro, em sétimo com 6 milhões e 700 mil, mesmo número do Grêmio, que aparece na oitava colocação. Galo é o nono com 5 milhões de torcedores, Internacional também com 5 milhões é o décimo colocado. O Sport, para mim outra novidade, 11º lugar, por exemplo, à frente de Fluminense e Botafogo. O Sport com 3 milhões e 300 mil leva vantagem em relação a Flu e Botafogo por poucos torcedores. 14º lugar também do Bahia, 3 milhões e 300 mil. 15º Atlético Paranaense, aí já um pouquinho mais para baixo, com 1 milhão e 700 mil. O Ceará é o 16º com 1 milhão e 600 mil torcedores, mesmo número do Santa Cruz e do Vitória. Santa Cruz em 17º, Vitória em 18º e o Paysandu ocupa a 19ª colocação desse ranking com 857 mil sócios torcedores. Minha Lusa, como eu já imaginava, não faz parte dessa lista, é uma pena, mas tudo bem. A gente vai lidar bem com essa história. E você, o que você achou desses números? Concorda, discorda? O que mais te surpreendeu? Use o espaço para comentários e palpite, beleza? Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. Se inscreve também no nosso canal de cortes, um pouquinho mais tarde, por volta de 7h15, 7h20, 7h30. Tem programa do Nicola ao vivo. Abraço, tchau!